Uai, mas vocês estão animados mesmo, mãe. Mais uma vez, boa noite, Juventude Conformados. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma noite, mais um sábado. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nesse lugar aqui? Dá um glória a Deus bem alto aí onde você está. Amém? Gostaria que a galera do fundo encontrasse um lugar para vocês sentarem aqui, perto da gente. Eu garanto para vocês que vai ser bem rápido, ok? A ministração da palavra de hoje. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você pode colocar a mão no seu coração? Sim, coloca a mão no seu coração. Repete comigo e fala: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. Fala comigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Galera, quem estava aqui no último sábado passado, no retorno parte 1, levanta a mão assim bem alto. Quem estava aqui? Ok? Glória a Deus pela sua vida. Quem não estava aqui sábado passado, levante a mão aí onde você está. Glória a Deus pela sua vida também, meu irmão. Então, para você não perder o sentido daquilo que foi ministrado aqui sábado passado, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Amém? O que nós falamos no primeiro dia do retorno? Nós falamos de coisas que nós devemos deixar de lado. Vamos ver se a galera está ligada. Então eu trouxe aqui uma mochilinha, uma mala cheia de coisas, coloquei aqui e deixei algumas coisas de lado. Qual foi a primeira coisa que eu deixei de lado? Coisas que eu tenho que deixar na pandemia que não devo carregar para o restante da minha vida. Quem lembra qual foi a primeira coisa? A régua. O que significa régua, Jefferson? A incredulidade. Aquilo que Deus quer dar na sua vida, aquilo que Ele prometeu para você, mas você se limita à sua estrutura. Deus fala assim: meu filho, eu vou te dar algo, eu vou te dar um ministério, eu vou te dar essa cidade, eu vou te dar os jovens da cidade, amém? E aí você fica pensando: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, da minha família. E às vezes você não mergulha naquilo que Deus tem para você por medo. Então nós temos que deixar o nosso medo de lado. Quem lembra qual foi a segunda coisa que nós temos que deixar de lado aqui? Vamos ver quem lembra? O passatempo. Quem gosta de passatempo aqui, diga um glória a Deus. Ixi, ninguém. Meu Deus, só o Walter mesmo. Vocês lembram do jogador do Goiás, o Walter? Perguntaram, ele era um gordinho. Vocês lembram do Walter, jogador do Goiás? Poxa, só eu assisto futebol aqui. Tem nenhum homem assim que fala assim: eu lembro do Walter. Ah, eu lembro do Walter. Lembro do Walter. Então, aí ele era um jogador um pouquinho fora de forma. E perguntaram para ele por que ele era fora de forma. Ele falou: eu sou viciado em bolacha recheada. Ele comia 10 bolachas recheadas por dia, imagina. Então a segunda coisa que nós temos que deixar de lado é as distrações. A distração, ela tem dois poderes na nossa vida. O primeiro poder que a distração tem é o poder de a gente perder o senso do perigo. E o segundo poder que as distrações têm na nossa vida é fazer com que a gente perca a nossa própria vida. Então nós temos que deixar de lado, primeiro, o medo, a incredulidade. Segundo, as distrações. Quem lembra qual que era a terceira coisa que nós temos que deixar de lado? A manga. E eu fiz esse exemplo bem grotesco, bem assim, para te chamar a atenção mesmo, porque você precisa aprender a deixar de lado aquelas pessoas que parecem o cão chupando manga. Você já viu aquela amizade que só te atrapalha? Você já viu aquela amizade que só atrapalha você caminhando? Você está com um propósito, mas essa amizade só te traz para baixo e para o rumo errado. Então essas pessoas nós temos que parar de nos chamar elas de bestes e começar a desenvolver um relacionamento com pessoas que irão nos levar para mais perto de Deus. Não que você vai excluir essas pessoas, mas você vai amar e servir. Porém, chamar de meu amigo e contar segredo, meu irmão, só para quem é de Jesus. Você pode dizer um amém? Então, 3 coisas que nós deixamos de lado semana passada. Primeiro, a régua da incredulidade. Segundo, o passatempo das distrações. Terceiro, a manga, as más companhias. Todo esse peso foi deixado no último sábado, amém? Nós estamos agora livres, prontos para saber o que nós temos então que levar na nossa caminhada. Então, a palavra de hoje é para a gente aprender o que a gente tem que levar na nossa caminhada. Ok? Então nós vamos aprender hoje quais são as coisas essenciais que nós temos que carregar na nossa mala, ok? Para o restante da nossa caminhada. Então eu gostaria que você abrisse aí em Lucas,
Quem tem Bíblia aqui, levanta a sua Bíblia assim. Só quem tem Bíblia. Irmão, você é crente raiz. Deixa eu falar uma coisa para você. Galpão e Juventude de Conformados brevemente lançará Bíblias especiais para você que não tem Bíblia, comprar a sua Bíblia aqui, ok? Então vai ser power. Abre aí Lucas capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Estamos muito felizes de você que nos visita aqui, sinta-se em casa. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus perfeito. E queremos que você sirva a Ele também juntamente conosco. Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 4. Põe no telão, João. Está aí. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 2. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Versículo 4. Não levem bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer essa noite pela palavra do Senhor. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Deus, nós desde já abrimos o nosso coração para que o Espírito do Senhor fale em nós, e através de nós, e apesar de nós. Nós queremos, Deus, aprender algo da parte do Senhor essa noite, e que o seu Espírito Santo sinta-se livre em agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que nós temos que carregar nesse retorno. Cremos que estamos livres. Realmente foi algo sobrenatural sábado passado que Deus fez, né? Muitas vidas aceitaram Jesus aqui neste lugar, se reconciliaram, e assim foi algo tremendo. Mas hoje nós temos que aprender algo que a gente vai ter que levar para o restante da nossa vida. E o que é que esse texto tem a ver com a palavra de hoje? Amém? Esse texto ele relata, né, Jesus enviando os seus discípulos para uma missão. Vocês estão comigo? Então, Jesus tinha mais de 12 discípulos. A gente às vezes ouve muito falar sobre os 12 discípulos, né, de Jesus, que eram os mais próximos de Jesus realmente, mas Jesus tinha mais de 12 discípulos. Nessa ocasião, Jesus pegou 62, ou foi 72, eu não lembro, nós acabamos de ler, 72 discípulos, e enviou eles de 2 a 2 a uma missão. Então os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele ali, aprendendo com ele, e ele pegou esses discípulos ali, que estavam aprendendo com ele, e falou assim: meus irmãos, agora é hora de vocês irem e desenvolver aquilo que vocês aprenderam. Então a primeira lição que eu tiro disso daí é que Jesus, ele primeiramente separou de 2 em 2 e os enviou. O que eu aprendo com isso? Primeiro, que na minha caminhada eu não devo estar mal acompanhado, sim, mas também eu não devo estar sozinho. Amém? Você não deve caminhar sozinho, meu irmão. Tem uma frase que fala assim: antes sozinho que... Só que essa frase é uma frase errada. Por quê? Porque você não tem que andar nem sozinho, nem mal acompanhado. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Você quer ser sábio? Tenha muitos conselheiros. Opinião qualquer um dá. Conselho, só especialista. Quantos especialistas você tem andado do seu lado? Quantas pessoas especialistas na fé têm andado contigo? Quantas pessoas especialistas na profissão que você exerce, caminha contigo? Jesus, ele enviou 2 a 2, por quê? Porque ele sabe que na caminhada nós não podemos andar sozinhos. Meu irmão, quando nós andamos sozinhos, nós não podemos até ir rápido, mas nós não vamos muito longe. Jesus, ele criou a humanidade, criou Adão, e ele olhou para Adão e falou assim: olha, não é bom que o homem fique só.
Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: Deus enviou eles para lugares específicos. Deixa eu te falar uma coisa para ti, meu irmão. Tem coisas que é pro Jefferson, tem coisas que é pro Marcos, tem coisas que é para Cris, tem coisas que é para Nina, tem coisas que é para Débora, para o Juan, tem coisas que é para Laís, tem coisas que é... E muitas vezes essas coisas não são para você. Tem coisas que são específicas para você, tem propósito na sua vida que é específico para você, Tiago. Tem pessoas que Deus colocou no seu caminho que não colocou no meu. E muitas vezes essas pessoas não têm uma Bíblia, mas elas têm a Bíblia humana chamada você. Se elas lerem você, será se elas se converterão ou se elas ficarão mais distantes de Jesus? Então você tem que entender que existe propósitos específicos para mim e para você. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, que eles foram enviados para anunciar uma mensagem somente. Qual que era a mensagem que eles foram anunciar? As boas novas de grande alegria, o reino de Deus chegou. Jefferson, eu não sei qual mensagem anunciar. Você vai sair daqui sabendo. Você vai anunciar a respeito do reino de Deus. E aonde que o reino de Deus está, ali há liberdade. Porque o reino de Deus é a manifestação do Espírito de Deus em nós e através de nós. Posso ouvir um amém? Cadê os incendiados da semana passada? Vocês estão meio sumidos, eu estou me sentindo meio sozinho aqui hoje. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, vamos acordar. Amém. Isso aí, Mateusão. A Ellen falou que não precisava nem de microfone para gritar aqui, está caladinha ali, tadinha. Então Deus deseja nos enviar para uma missão. Eu quero ser bem rápido hoje aqui, e eu vou falar para vocês 3 tópicos sobre aquilo que Deus deseja fazer conosco nessa caminhada. E é algo semelhante que Ele fez com os discípulos dele naquele envio. Então, a primeira coisa, Deus deseja nos enviar para uma missão. Fala assim: Deus deseja me enviar para uma missão. Existe uma música que fala assim, ó: eu tenho um chamado e não posso negar, eu fui escolhido. Quem já ouviu essa música? Nunca ouviu essa música, Jotinha? 4x1, eu tenho um chamado. Todos nós, a maioria da gente já ouviu ela. E o que ela fala? Sobre o chamado nosso como cristão. Às vezes o mais correto de se cantar essa música seria: nós temos um chamado e nós não podemos negar. Da mesma forma que eu falei para você que existe um propósito específico para você, também existe um propósito específico para a igreja, para a comunidade em geral. Todos nós estamos numa mesma missão. Nós muitas vezes podemos nos mover de formas diferentes, mas a missão é a mesma: levar Jesus Cristo a todas as pessoas, aqui, ali e acolá. Então eu preciso entender que eu também faço parte de uma missão, que é uma missão da igreja. Quantos aqui aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos aqui creem que essa foi a decisão mais importante da sua vida? Você não aceitou Jesus, meu irmão. No pacote de você entrar para o reino de Deus, não é somente para que você seja salvo, mas para você também entrar numa missão de Jesus. Deus não deseja somente te salvar, Ele deseja te dar um destino e um propósito. Quando você fala: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você está falando para Ele que você aceita também a missão dEle. E qual que é a missão de Jesus? Romanos 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenha vida eterna. O propósito de Jesus é trazer vida eterna a todos aqueles que crerem, amém? Então esse é o meu e o seu propósito também. Você precisa aprender que você não deve ficar somente sentado aqui, ouvir uma palavra, ir para casa e a sua semana continuar sendo uma semana normal. Não, meu irmão, o evangelho não é de
fora para dentro, ele é de dentro para fora. Como assim, Jefferson? Eu não saio da minha casa para exercer o reino de Deus aqui na igreja. Eu não saio do meu trabalho para exercer o reino de Deus aqui na igreja. Eu não saio da minha família para exercer o reino de Deus aqui na igreja. Não, eu saio de dentro da igreja para exercer o reino de Deus na minha família. Eu saio daqui de dentro da igreja para exercer o reino de Deus no meu trabalho. Eu saio daqui de dentro da igreja para exercer o reino de Deus na minha faculdade. Não é algo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Fala muito mais sobre segunda a sexta do que sábado e domingo. Você consegue compreender isso? Tem pessoas que acham que exercer o reino de Deus é somente pregar, é somente servir aqui num culto, é somente tirar uma foto, é somente, sei lá, se vir na recepção ou no louvor. Não, meu irmão, isso não é. Isso é parte, não é o fim. Isso faz parte, mas na verdade, onde as pessoas realmente estão precisando, é na sua família, é na sua faculdade, é na sua escola, é no seu trabalho, é no seu dia a dia. Nós temos que entender que o reino de Deus é algo de dentro para fora. Se aquilo que você vive aqui, você não vive de segunda a sexta, deixa eu falar para você, o seu cristianismo é um cristianismo morto. Você vem para se encher, esse momento de treinamento, esse momento de empoderamento, de culto, de comunhão com os irmãos, para que na sua semana você faça a diferença. Quantos que querem fazer a diferença? Sabe, querido, muitas vezes Deus te colocou no meio da educação, para você fazer diferença lá no meio dos professores, no meio dos seus alunos, para você fazer a diferença lá no seu colégio, na sua faculdade. Você é tão ungido quanto o pastor que prega aqui no domingo. Muitas vezes Deus te chamou para política. E você fala, mas a política é um meio tão corrompido, Jefferson, mas é exatamente você, vai ser luz lá, meu irmão. Se nenhuma luz entrar lá, vai ficar corrompido para sempre. Nós temos que nos posicionar e ir para lá também. Muitas vezes Deus chamou para as artes. Imagina você sendo um cantor que canta músicas para a glória e honra do Senhor Jesus, e pessoas de todos os planetas ouvem. Imagina você ser um ator reconhecido mundialmente de Hollywood, mas com Jesus no coração. Imagine você produzir filmes, meu irmão, que ao invés da mensagem subliminar ser mensagem de sexo, drogas e ser mensagem de prostituição, não, as mensagens subliminares dos filmes serem mensagens subliminares que levam as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Muitas vezes Deus, Ele te chamou para ir às famílias. Você é tão ungido quanto um pastor que prega aqui no domingo. Sabe, querido, para de diferenciar igreja e mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, o que você faz aqui, você tem que fazer lá também. O que Deus te chamou para fazer aqui, não é para você fazer simplesmente aqui. Aqui faz parte, nós vamos acolher as pessoas, vamos servir Jesus aqui. Mas o mais importante é que você saia daqui e influencie lá também. Seja na educação, na economia, na política, na família, nas artes, na mídia, aqui na igreja, aonde for, você carrega o Espírito Santo de Deus com você. E se você carrega o Espírito Santo de Deus contigo, meu irmão, nada pode te parar. Diga amém. Segundo, nós não podemos andar sozinhos. O versículo da parte B fala, Ele enviou de 2 em 2. Jesus sabia que ninguém poderia andar sozinho. Por quê? Porque quem está sozinho está vulnerável. Quem está sozinho está vulnerável. Eu gostaria de 5 pessoas aqui na frente para me fazer um exemplo bem simples. 5 pessoas, corajosas, 5 pessoas. O Mateus, a Ellen, veio a Nina e veio a Lana. 4, falta 1. Ó, o Micaia, show de bola. Aqui em cima vai ficar somente o Mateus, amém? O Mateus é um cara legal, e o Mateus é um cara cheio do Espírito Santo, né? E o Micaia não é um cara tão legal, ele faz o papel da pessoa que está contra o Mateus, do inimigo, vai lá para baixo. Isso. Só que o Mateus, ele está sozinho,
E o Micaia vai tentar acertar o Mateus com a minha carteira. Pode ficar de boa que não tem dinheiro, não. Não é para acertar, para machucar. Você vai só fazer uma demonstração, acertar isso, porque senão vai machucar o menino. Então você vem, né, o inimigo vê o Mateus dando bobeira lá. Vamos ver se é bom de mira. Meu Deus, errou. Meu Deus, vamos tentar de novo. Dá mais uma chance para o Micaia. Vamos lá. Aê, acertou. Acertou o Mateus. Mas se o Mateus tivesse pelo menos mais uma pessoa para ajudar ele, você vai tentar ajudar ele, vamos lá. Tenta acertar, agora você tem que ser melhor para acertar, porque ela vai tentar defender ele. Aí, ela já defendeu melhor. Ele vai ter mais dificuldade para acertar o Mateus ou não? Se tiver a Nina lá também para ajudar o Mateus a se defender, tenta lá, tenta acertar, seja melhor agora. Isso. Defendendo o Mateus. Se tivesse a Ellen lá também para defender o Mateus, seria mais difícil? Mais ou menos, não acertar ele. Mas ele vai tentar acertar o Mateus, ele pode até acertar, mas vai ser mais difícil. Aí, essa amiga aqui é aquela amiga da manga, entendeu? Ela vai e faz, tenta mais uma vez, não é para deixar não, pessoal, pelo amor de Deus. Aí, palmas para a galera aqui, pessoal. É exatamente por isso que Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 12 fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai, não tem ninguém que pode ajudá-lo. E se dois dormem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido um sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Por isso que é importante nós andarmos sozinhos. Nós andarmos sozinhos não, pelo amor de Deus. Por isso é importante nós andarmos acompanhados. Por quê? Porque onde há unidade, há comunhão com o Espírito. A palavra do Senhor fala: se 2 ou mais pessoas reunidos concordarem acerca de algo, também será concordado nos céus. Aonde há unidade, a presença do Espírito Santo. E a terceira e última coisa que eu aprendo nesse versículo, eu gostaria de compartilhar com vocês, é: o Espírito Santo é suficiente. Afinal, Jeff, você falou isso aí tudo para falar o que para mim? Para falar para ti que aquilo que o versículo 4 fala do texto que a gente leu de Lucas 10: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Muita gente está querendo carregar muita coisa na bagagem. Na verdade é porque tem medo. Medo de passar necessidade, medo de não ter provisão, medo da bondade de Deus. E o que Jesus está falando para os discípulos? Não levem nada. Nós precisamos levar somente uma coisa com a gente: a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, que não deve ter espaço em ti para mais nada. Você precisa parar de se preocupar com as coisas terrenas e caminhar com o Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, Atos capítulo 1, versículo 4 fala: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus não estava preocupado se eles iriam levar comida, se a roupa deles ia acabar, se a sandália deles iam se perder, se eles não teriam lugar para dormir. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado assim: olha, vocês podem esquecer essas coisas, o que eu preocupo somente é que vocês levem o Espírito Santo, porque se vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês têm tudo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho tudo, porque com o Espírito Santo vem o pacote completo. Vocês humanos podem até querer coisas boas para os seus filhos sendo maus. Vocês querem. Quanto mais eu, que sou amor, eu darei escorpião para o meu filho ao invés de pão? Eu darei pedra?
Nós precisamos confiar na bondade de nosso Deus. Quem está com o Espírito Santo tem o pacote completo. Muitos de nós não nos movemos no Espírito esses dias, porque nós estamos olhando para a gente, nós estamos olhando para nós mesmos. Meu irmão, se você olhar para você, para suas limitações, você não vai romper, porque eu e você, nós somos falhos, pecadores, limitados, mas a Bíblia não nos chama para colocar um espelho em nossa frente e olhar para nós. A Bíblia nos chama para olhar para Jesus, para olhar quem habita dentro de nós, e é Jesus Cristo, e é através do poder dele que nós podemos alguma coisa, não é por nós. Então pare de olhar por você, irmão, senão você vai ficar travado. Comece a olhar para o Espírito Santo de Deus, e para o poder do Espírito Santo de Deus, que você vai se mover não no natural, mas no sobrenatural. É questão de olhar. Se eu olhar para o Jefferson, eu desisto hoje, meu irmão. Mas a minha fé não está em mim, a minha fé está em Jesus. E como Paulo, eu olho com os meus olhares fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, aquele que me direciona. Pare de olhar para você, olhe para Jesus. Coloque a mão no seu coração, repita comigo, fala assim: Jesus, eu quero ser tão cheio do Espírito Santo, a ponto de não ter mais espaço em mim para mais nada. Quem tem o Espírito Santo tem um pacote completo. E a primeira coisa desse pacote completo que quem tem o Espírito Santo tem é poder. Quantos querem poder? Atos 1:8 fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui já sentiram inveja santa dos discípulos de Jesus? Só eu e a... Tipo assim, os caras andavam com Jesus, eles viam Jesus andar sobre o mar, ressuscitar os mortos, eles viam Jesus curar enfermos, eles viram Jesus ressuscitar. E muitas vezes nós pensamos assim: poxa, aquele povo é privilegiado. Quem já pensou? Tipo assim, pô, aquela galera é privilegiada, né? Os caras andavam com Jesus. Mas o que eu quero falar para ti essa noite é que nós somos mais privilegiados do que eles. Porque eles andavam com Jesus, mas eles não tinham Jesus o tempo todo. Eles viam Jesus fazer as coisas, mas eles não tinham acesso a Jesus o tempo todo. Mas nós temos, porque Jesus agora não está mais do lado de fora, Ele habita em nós através do seu Espírito. Então, na verdade, a gente pode chegar a Pedro e falar: poxa, Pedro, como que foi andar com Jesus? Ver todos esses feitos. E muitas vezes você pode virar para nós e falar assim: meu irmão, foi top, mas deixa eu falar para você, como que é poder fazer coisas iguais a dele e até maiores? Jesus, quando subiu, falou assim: eu estou indo para o Pai, mas vocês poderão fazer coisas como eu e até maiores. Por quê? Porque eu não estou mais do lado de fora, eu estou do lado de dentro. Meu irmão, você tem que entender que aonde você está, você leva a presença do Espírito Santo de Deus. E se você está levando a presença do Espírito Santo de Deus, você tem que levar Jesus àquele lugar. E você tem que ser luz e sal. Se tinha guerra, tem que haver paz. Se tinha morte, tem que haver vida. Se tinha doença, tem que haver cura. Não por causa de você, mas pelo aquilo que habita dentro de você. Segunda coisa, primeira coisa, quem tem um Espírito tem poder. Segundo, quem tem um Espírito tem direção. Romanos 11:14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem um guia, um GPS que chama Espírito Santo de Deus. Jefferson, eu estou perdido. Convide o Espírito Santo de Deus para te direcionar. Sabe, querido, Ele vai te direcionar para aquilo que é o propósito dEle para a sua vida. Jefferson, mas eu estou no deserto. Eu sei que eu estou cheio do Espírito, mas eu estou no deserto, estou passando por dificuldades. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Deixa eu te falar, se o Espírito Santo de Deus te colocou no lugar, este é o melhor lugar que você tem que estar. Esse é o melhor lugar que você deve
está. Por quê? Porque Ele é o nosso guia. Quantos aqui gostam de GPS? O que é o legal do GPS? Que aonde que ele te leva, ele vai te falando. Você coloca lá o destino, ele vai vir à direita, vira à esquerda, na próxima rotatória pega a terceira saída, e ele vai te direcionando. Quando você entra em algo errado, ele recalcula a rota, você pode ficar um pouquinho mais distante, ele recalcula o tempo, e a mesma coisa o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos errando a rota. O Espírito Santo fala, vire à direita, Giovana, aí você vira à esquerda. Ele recalcula a rota e fala, Giovana, vira à direita, você vira à esquerda de novo, vira à esquerda, você vira à direita. E quanto mais você desobedece o GPS, mais longe do destino você fica. Nós precisamos entender algo. O Espírito Santo de Deus é o nosso GPS, ele vai te direcionar para o seu caminho, mas você precisa não somente ouvir, você precisa também obedecer às ordens dele. Tem ordens que eu não cumpri do Espírito Santo, que me distanciou a viver o meu propósito. Tem ordens que eu cumpri dele, que me aproximou do meu propósito. Não é questão de ouvir, é questão de obedecer aquilo que ele fala com a gente. Quem tem o Espírito Santo, primeiro, tem poder. Quem tem o Espírito Santo, segundo, tem direção. E quem tem o Espírito Santo, terceiro e último, tem uma vida nova. Não existe a história de alguém que teve um encontro com o Espírito Santo de Deus e não teve um renovo de vida. Não existe essa pessoa que teve um encontro real com o Espírito Santo de Deus que não é ex alguma coisa. Cristianismo é uma comunidade de ex. Você é ex alguma coisa, meu irmão? Você pode ser um ex-bandido, um ex-traficante, um ex-adúltero. Você pode ser um ex-mentiroso. Você pode ser um ex-estelionatário. Mas o Espírito Santo, ele vem na sua vida para te transformar. O Espírito Santo de Deus quer te dar e quer me dar uma vida nova. Não se prenda ao passado. Tem gente que eu vou conversar com ela fala assim, mas era tão bons cultos em 1964, aquela música cantando, poderoso Deus, e aí caía ouro do céu, o meu dente virava ouro, era tão bom a presença de Deus naquele tempo. Meu irmão, se você não deixar esse passado bom para trás, você não vai viver o novo de Deus para a sua vida. Tem gente que fala, era tão bom naquela época, era tão bom. Meu irmão, o que Deus quer te usar para o hoje. Você não viveu os melhores dias da sua vida, eles ainda estão por vir. Você não viveu as experiências mais loucas com Deus na sua vida, essas experiências ainda estão por vir. É isso que tem que te alimentar, jovem. O que você viveu hoje aqui não vai ser mais impactante do que você vai viver amanhã. Nós queremos algo novo todos os dias, do Espírito, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, e Ele não tem limite. Você pode pensar, Jefferson, mas eu já vivi, eu já andei nas águas, eu já flutuei no Espírito. Meu irmão, Deus tem mais para você. Pare de viver de saudosismo, comece a crer que Deus vai te dar os melhores dias da sua vida. Ainda você não viveu os melhores dias da sua vida. Ainda você não viveu os dias da sua vida que você esteve mais cheio do Espírito Santo. Esses dias estão por vir, amém? Então deixe mesmo o passado bom e comece a querer viver algo novo do Espírito. Porque se a gente ficar vivendo de passado bom, a gente fica saudosista. Não, mas há 5 anos, há 10 anos atrás, era tão bom. Meu irmão, Deus quer que você viva o melhor hoje. E pare também de carregar consigo o passado ruim, porque senão você vira pessimista. Vamos fazer aqui uma festa da roça. Não, mas a festa da roça no passado aqui, irmão, deu um BO. Tudo errado.
Vamos evangelizar na rua. Não, mas a última vez que a gente evangelizou na rua, o carro de som bateu, deu uma tragédia. Se você vive no passado bom, você fica saudosista. Se você vive no passado ruim, você fica pessimista. Meu irmão, creia que Deus tem o melhor para ti ainda. Coloca a mão no seu coração, bate assim: eu ainda vou viver os melhores dias com Deus na minha vida. Eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. Eles estão por vir, porque em mim habita o Espírito Santo. E se em mim habita o Espírito Santo, algo de extraordinário está por acontecer toda hora. Há frutos te esperando: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos aguardam aqueles que são cheios do Espírito Santo. Está faltando amor na sua vida? Busque pelo Espírito Santo. Está faltando paciência? Busque pelo Espírito Santo. Está faltando domínio próprio? Busque pelo Espírito Santo. São frutos do Espírito. Você precisa entender que o Espírito Santo é primordial para você. Na sua caminhada, você pode ter tudo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Na sua caminhada, você pode ter nada. Mas se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa ter um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Eu não precisei de muita coisa, sabe, irmão? Eu não precisei de muita coisa. Eu lembro que eu tinha meus 13 anos. E eu fui em um retiro. E eu fui lá meio... crises de adolescentes. E eu estava meio em crise naquela época, meio frio. Mas lá eu fiz uma oração. Eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ter um encontro contigo de verdade. Eu quero saber se é verdade que esse povo está falando ou se é coisa da mente e da cabeça deles. Eu quero ter um encontro especial contigo. Eu lembro que teve uma ministração e teve uma música bem nada a ver que foi ministrada aquele dia. Não sei se era... És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Uma música bem antiga. E eu estava ali. E eu só lembro de ter acordado 3, 4 horas depois, caído no chão, deitado, babando, e o povo olhando para mim rindo. E eu olhava para eles e ria de volta. E eu nunca fui tão alegre na minha vida como naquele dia. Mas eu ainda serei mais alegre ainda que aquele dia, porque eu não sou saudosista. Mas eu lembro que estava tendo uma fila do lanche. E a fila do lanche estava grande assim. Eu cheguei no meu tio, né? A gente chamava o pessoal da época de tio. Eu falei, tio Marcelo, pega. Eu pensei, falei, tio Marcelo, pega para mim um lanche lá, separa para mim, que eu estou com medo de ficar sem, né? Porque quando você vai no retiro assim, o povo come tanto que você fica com medo de ficar sem. Ainda mais as mulheres comem mais que os homens, viu? Quando vai em encontro, isso é verdade, isso aqui, o pastor João está aqui de prova disso, as mulheres comem pra caramba. E eu lembro que eu fiquei preocupado, eu fui perguntar para o tio Marcelo, eu cheguei no tio Marcelo e falei, tio Marcelo, na hora que eu falei tio Marcelo, meu irmão só falava em línguas, eu não conseguia falar normalmente. E eu ia falar com ele, tio Marcelo, e eu na minha mente eu estava falando, mas só saía outra coisa na minha boca, irmão. E eu lembro que tinha um tio, o tio era um amigo meu, que eu contei uma piada de, vocês querem ver o tio? Quem que já viu essa piada? Eu contei essa piada e esse cara ficou tão grilado que ele me bateu, porque essa piada tem 3 horas de duração, e é um final super bobo, e a gente colocou o apelido dele no tio, de tio. Aí eu olhei o tio estava na mesma situação que eu, e a gente se abraçou todo babado, todo suado, e a gente rodava e deitava. Cara, eu parava e naquele dia, eu falei assim, olha, a minha vida foi transformada. Eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo de Deus.
Às vezes quando eu estou em dificuldades na minha vida, eu lembro daquele dia. Porque eu tive um encontro com o Espírito Santo. E no meio desse encontro, eu tive encontros mais extraordinários ainda com o Espírito Santo. Eu já tive encontro com o Espírito Santo de eu pegar em fogo e o fogo não me queimar. No monte. Eu só acreditei, eu mesmo não acreditava que isso era verdade. Eu só acreditei que era verdade quando eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado. Eu falei, isso é verdade? Me belisca, eu estou sonhando. A pessoa também está acontecendo a mesma coisa comigo. A outra pessoa também está acontecendo a mesma coisa comigo. E chovendo, pegando fogo, a gente pegava e não se queimava. Eu já tive espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa. O relacionamento seu, do primeiro amor, ele é impactante. Mas, o que nós temos que buscar é que cada vez mais ele cresça. E a gente tem experiências marcantes com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes não vai ser experiências grandes assim. Sabe, muitas experiências que eu já tive, eu ia treinar, e eu estava com meu foninho de ouvido no eixão. 10 anos pegando eixão, irmão. No mesmo horário, da praça A até a Praça da Bíblia. E eu com meu fone de ouvido aqui segurando no eixão, o Espírito Santo falou comigo, eu chorando, aí viu o irmão, cutucava, tá tudo bem, e eu chorando, e às vezes eu já me peguei falando em línguas no eixão, e ali tendo encontro com o Espírito Santo no eixão, algo simples. Você não precisa de muita coisa, meu irmão. Você não precisa de carregar muita coisa. Você só precisa carregar o Espírito Santo de Deus contigo. Ele quer te levar a viver coisas extraordinárias como eu vivi, e até maiores do que eu já vivi. Mas Ele também quer levar você a viver nas coisas simples. De você pensar assim, nossa, que vontade que eu estou de comer uma pamonha. Chegar alguém na sua casa e falar assim, meu irmão, eu trouxe uma pamonha para você. Quando você recebe? Que vontade de ganhar um X-Tudo hoje. Aí vir o irmão e virar, apontar, vou pagar o X-Tudo para você hoje. São grandes e são pequenas experiências que nós temos com o Espírito Santo, que elas são grandes também, mas o que importa é que a gente tem experiências com o Espírito Santo. No nosso retorno, a gente não precisa ficar carregando malas, mochilas de coisa, de suplemento, não, a gente só precisa carregar o Espírito Santo, porque se a gente carrega o Espírito Santo, nós temos tudo. Eu sem o Espírito Santo não sou nada. Mas eu, sem nada, com o Espírito Santo, eu tenho tudo. Curve a sua cabeça, gostaria de convidar o pessoal do louvor aqui à frente.